Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Estamos refletindo aqui sobre o Evangelho de Marcos. Hoje vamos ver se encerramos esse Evangelho e é claro que nós vamos aprofundar ainda mais o Evangelho, esse conhecimento a respeito de Jesus, nos outros encontros, onde vamos olhar de uma maneira mais profunda o Evangelho de Mateus, que será o próximo Evangelho, ok? Que ele é mais detalhado, né? E aí depois vamos ver o Lucas, que traz alguns elementos importantes acrescidos ali na questão, omite algumas coisas de Mateus, porém traz algumas coisas fantásticas, né? Como por exemplo as parábolas da misericórdia, né? Mostrando esse Deus extremamente misericordioso. Então, bem-vindos a todos. Peço novamente para que faça a inscrição aí no YouTube, né? Temos 47, precisa de 50, senão eu tenho que fazer toda uma manobra aqui para poder carregar esse vídeo lá na internet, lá no YouTube, ok? Agradeço desde já. Então vamos começar rezando, porque quem não reza já sabe, né? Vira bicho. Então precisamos nos humanizar mais, sermos mais civilizados enquanto humanidade, né? Parece que em alguns momentos a gente começa a deslizar aí, a se perder um pouco, né? Então esse Jesus Cristo, como ao longo da história, né? Tem aí uns altos e baixos e muitas vezes as pessoas se aproximam mais dele e se afastam em outros instantes dele. E a gente percebe quando o mundo está afastado, porque aumenta o sofrimento, porque aumenta a insatisfação pessoal, a infelicidade, né? Então isso aconteceu também, não é novidade nenhuma. Tem gente que vem falando de como é que é isso, o mundo como é que tá, porque as guerras, porque os haters, essas coisas de ódio da internet, etc, 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 né? Mas na verdade, isso na história do povo de Israel sempre existiu também, né? O afastamento de Deus provocou grandes crises, né? E até mesmo a escravidão. A deportação para a Babilônia foi um exemplo disso aí, né? Então uma hora a gente vai aprender que a gente tem que ficar mais próximos de Deus, né? Então Deus de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós em nossos corações, para que possamos compreender melhor a vossa palavra, que é palavra de salvação. Como é difícil a gente acreditar nisso, né? Que é palavra de salvação, que é uma palavra que nos liberta, né? Liberta de nós mesmos, liberta do pensamento, de ideologias que temos aí no mundo. Então, que o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, venha até nós, que nos dê sabedoria, para que possamos também, através da sabedoria, ter mais discernimento a respeito das coisas do mundo, a respeito da fé. E que jamais nos falte também um dom muito especial, que é o dom da piedade, que é o amor ao sagrado e a misericórdia e compaixão com relação ao próximo. Isso também é um dom de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, no último encontro, nós paramos aqui. Então, falando sobre a segunda metade do Evangelho de Marcos, onde ele ressalta ali, ele registra ali no seu Evangelho esse anúncio da paixão. Então, do 8, 31, 33, que nós vimos, do 9, 30 a 32, é o segundo anúncio da paixão, e o terceiro anúncio da paixão aqui no 10, 32, 34. Eu não me recordo bem se esse último anúncio da paixão, se nós fizemos. Vamos ver rapidamente aqui, né, se nós fizemos ou não. 10, 32 a 34, né, 10, 32 a 34. Então, estavam a caminho, se eu não falei, né, esse terceiro anúncio da paixão, a gente, só para relembrar e a gente pegar o embalo aqui, né, na Sagrada Escritura.
Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados, e os que o seguiam tinham medo. Jesus outra vez chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele e cuspirão nele. O açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, esse terceiro anúncio é o anúncio mais dramático ainda, né? Em outro momento, quando ele tinha falado aqui quando eu tinha falado que até aqui o 8:31, 33, né? Que Pedro tinha dito, tu és o Messias, o Filho de Deus, etc, etc. E aí ele faz esse anúncio aqui quando ele termina repreendendo a Jesus, né? Ele repreende a Jesus e Jesus não gosta muito não. Então nesse último aqui, né, eles estão a caminho, né? O texto fala, e Jesus ia à sua frente. É interessante essa liderança de Jesus, né? Ele é líder por natureza, né? Ele vai adiante, né? Ele vai de peito aberto, com coragem, né? Estavam assombrados, os apóstolos estavam assombrados, com medo do que poderia acontecer, porque ele já tinha dito 2 vezes, tinha anunciado a sua paixão e morte, né? E essa questão do medo, ela é recorrente, Jesus diz constantemente, não tenhais medo aos discípulos, aos apóstolos, né? E hoje, a gente tem medo? Parece que o mundo está com medo. Tem medo do futuro, medo da política, medo da guerra porque pode ter bomba nuclear, medo da questão econômica, medo das questões da família, medo das drogas, né? Mas é claro que devemos nos preocupar com tudo isso, mas é preciso dar a devida dimensão, né? Estar com Jesus à frente, como estavam os apóstolos, como estavam os discípulos, né? É uma garantia de que ele nos conduz por lugares seguros, né? Por lugares seguros, né? Então a gente muitas vezes é preciso recorrer a essa segurança espiritual. E Jesus vai além, Jesus fala assim, olha, vocês não temam aos que podem matar a carne, não. Né? Tem que ter medo daqueles que matam o espírito, porque é o espírito que importa. Né? É o espírito que nos vai levar a viver na eternidade. Né? É claro que precisamos cuidar do corpo, é claro que precisamos nos prevenir, é claro tudo isso. Né? Mas é preciso que a gente, olhando para esse Jesus, se aproximando desse Jesus, agarrando nas mãos desse Jesus, a gente tenha menos medo. Né? Menos medo. O medo ele é perigoso, porque o medo nos paralisa. Né? Quando a pessoa está com medo, ela não se mexe. Ela não se mexe. É um estresse, uma descarga de adrenalina danada, né? No organismo. Né? Então esse medo paralisante, ele não é bom. Ele não é bom. Então é preciso que a gente pense um pouco, né? Que a gente tenha essa força do Espírito, porque a coisa vai melhorar. Né? Nós somos o povo da esperança. Então a coisa vai melhorar. A família está sendo vilipendiada, a família está sendo de alguma maneira agredida, está mesmo. Mas nós vamos sair dessa situação fortalecidos. Né? Essa é a esperança daquele que tem fé, a esperança daquele que acredita e tem confiança em Deus. Muito bem. E ele continua dizendo, né? Eis que estamos subindo a Jerusalém, nós estamos indo para lá. Né? E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes
e aos escribas, né? Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios. Gentios são os estrangeiros, os romanos, né? Zombarão dele, cuspirão nele. Isto é, Jesus sabia previamente que passaria por humilhações. Por humilhações. Então Jesus aqui, ele estava preparando o espírito dos apóstolos. Preparando o espírito dos apóstolos. Para que eles se sentissem mais fortes, né? A coisa demorou. Só lá depois, com o espírito Pentecostes, é que aí eles foram com força, com coragem, não importa se morressem ou não, não importava nada, o importante era evangelizar, né? Aqui, então veja, como é que Jesus sabia disso, né? O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios. Então veja, quem iria entregar à morte seriam os judeus, né? Os judeus, os sumos sacerdotes ali, a cúpula do Sinédrio, né? Queriam entregar ele aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E como é que ele sabia isso, gente? Ela fala assim, tá, ele sabia porque ele era o Filho de Deus. Não, ele sabia e ele disse nos próprios evangelhos, ele diz, para os judeus, vocês mataram todos os profetas. Todos os profetas vocês mataram. Depois ergueram um mausoléu, né, onde estava enterrado ali, um mausoléu enorme, e dizendo, olha como ele foi bom, que profeta fantástico, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc, né? Mas eles mataram todos os profetas. Ora, se por muitos ele era considerado um profeta, conclusão, precisa ser filho de Deus para concluir isso? Claro que não, eles matariam. E começariam pelos judeus, porque Jesus provocava uma inveja danada neles, né? Porque as pessoas o amavam, e não amavam os fariseus, nem também os sumos sacerdotes, nem também o sinédrio, né? Então essa inveja desse amor do povo por Jesus os levariam a entregar Jesus, porque ele era uma ameaça também, né? Então aqui não temos nada a respeito de algo sobrenatural. Quem já tivesse visto o Antigo Testamento saberia o que iria acontecer com Jesus e ele tinha essa consciência, ok? Muito bem, então vamos lá, esse foi o terceiro anúncio, né? Veja que nós já estamos saindo, né? Saímos de um oitavo, ele vai mostrar, do primeiro capítulo ao oitavo, ele vai mostrar quem é Jesus, e agora é o caminho aí da paixão, né? O anúncio da paixão. Vamos continuando então aqui. O paradoxo da rejeição e incompreensão dos homens e o reconhecimento de Messias, Filho de Deus. Então existe um paradoxo aqui, né? Esse Jesus que se apresenta como Salvador. Se ele se apresenta como Salvador, como Filho de Deus, por que é que todos, ou mesmo parte do povo, o vê como alguém perigoso, né? Não reconhecem como Messias, né? Então, de uma certa maneira, ele é incompreendido e rejeitado, né? João fala de uma maneira muito bonita lá no prólogo, né? Ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Ele veio para os judeus, mas os judeus, né, que Jesus era judeu, preciso me hidratar aqui. Mas os seus não o reconheceram, né? Então, eles não reconhecem como filho de Deus, né? Porque eles esperavam um rei. Esperavam um rei. Um rei, um rei que viria suceder a Davi
um rei que viesse, né? E aí a gente vai vendo algumas coisas do povo, né? O povo na sua fragilidade, o povo na sua... Veja, alguém que multiplicava os pães, né? Então dava de comer aos famintos. Alguém que curava a alma, curava as feridas do espírito e curava a carne, as doenças, né? Bom, é esse aí o rei. Só que onde está o engano disso aí? O engano é que ele veio ensinar o caminho que leva a Deus e, como diz João 10:10, né, para que todos tivessem vida, vida em abundância já, que não fossem escravos dos desejos, que não fossem escravos da inveja, que não fossem escravos de posições sociais. E o que temos até hoje? Escravos de posições sociais, escravos da inveja, escravos do dinheiro, né? Então essa libertação que ele dá aqui e que através dessa libertação, vocês praticando a compaixão, praticando a misericórdia, você sendo solidário ao outro, você praticando a caridade, né, te eleva e acreditando em Jesus, em tudo que ele disse e nele como pessoa e salvador, isso te garante a salvação eterna. Então, não é apenas esse paradoxo, né, que a gente fala aqui, esse paradoxo, essa incompreensão se dá por causa dos valores do mundo. Né? Por causa dos valores do mundo. O mundo consegue atrair as pessoas para os seus valores, para o consumismo. Né? Então você quer ter um carro lindo e maravilhoso, tá, depois de alguns anos ele começa a enferrujar, né? Começa a ficar obsoleto, começa a dar alguma manutenção. Ah, mas agora estão lançando um novo carro, né? Um carro elétrico, né? Que gasta pouco, custa um absurdo, mas gasta pouco, né? É silencioso, né? Tem tecnologia montada ali. Ah, eu desejo um carro desses, né? E assim vai. Esse ser humano correndo atrás da cenourinha, ou que nem um cachorro que corre atrás do rabo, do próprio rabo, né? Ele vai nesse mundo passando até que morre, né? Até que morre. E esse é um dos paradoxos aí, e que esse paradoxo permanece até hoje, né? Eu não sei se nós já vimos isso aqui. Então, é o reconhecimento de Messias, Filho de Deus, pelo Pai, logo no capítulo 1, versículo 11, acho que vocês se lembram no batismo ali, quando Jesus, Deus, o reconhece, esse meu filho em quem põe todo o meu agrado, que eu amo tanto. Né? O reconhecimento de Deus, né? O reconhecimento pelos demônios, que o reconhecem, sabemos quem tu és o filho de Deus, né? Os demônios lá, os demônios. Jesus de Nazaré, viestes para nos destruir? É a verdade, eles sabiam direitinho. O demônio sabia que veio para destruir o mal. Jesus veio para destruir o mal. Então o demônio ali anuncia, porque ele enxerga que se todo mundo aderir a esse tal de Jesus Cristo, é o fim do mal. É o fim do mal. Agora, por que falta tanta gente aderir a Jesus Cristo? Porque até hoje, né, existe essa incompreensão a respeito de Jesus. Se a proposta dele é tão legal, é tão boa, né, por que existe essa incompreensão a respeito de Jesus? Porque ele é rejeitado. Se a proposta é boa, né? Então,
na verdade, até os santos, né? Se nós estudarmos aí vários santos, né? Nós temos esse conflito interior, né? Entre os desejos, né? Entre os desejos e essa questão espiritual, né? A gente se sente muito bem ajudando o outro, né? Depois um dia, durante o dia você ajuda alguém, você é solícito a alguém, você dá uma palavra a alguém, você conforta alguém. Aí quando você vai dormir, você se sente mal por isso? Ah, que droga, hoje ajudei uma pessoa lá, pratiquei uma caridade. Ah, eu nem vou dormir direito porque, nossa, o que eu fiz? É assim que a gente sente? Não, claro que não. A gente se sente muito bem, se sente em paz. Não é isso? Praticando bem, a gente se sente em paz. Uma paz interior, uma paz da presença de Deus, né? Em nosso espírito, ali nos envolvendo, essa paz de Deus. E por que a gente não pratica mais isso? Porque nós estamos sempre num conflito permanente conosco mesmo, com os nossos desejos. Queremos ser reconhecidos. Olha aquele lá, olha o diácono, que legal que é o diácono, né? Então, o desejo de ser reconhecido, né? O desejo de ser reconhecido. Então, tudo isso provoca essa rejeição também, né? E até por alguns homens que o reconhecem aqui. 1539, acho que esse 1539 eu não analisei. Vamos dar uma olhada. 1539. Ao ver que havia expirado desse modo. Ah, vimos sim. É quando o centurião reconhece lá na cruz que Jesus tinha expirado e começa a acontecer algumas coisas ali, se rasga o véu do templo, né? Tem outros textos que falam sobre um certo tremor que aconteceu, escureceu, né? Então ali a gente, então veja que até os homens reconhecem também, esse verdadeiramente é o Messias, né? Muito bem. Dúvidas, coloquem aí as dúvidas. Né? Eu deixei aberto da outra vez, já estava aberto. Mas ninguém coloca dúvida lá não. E ninguém se inscreve também. Tem 47 inscritos apenas. Preciso de 50, preciso de mais 3, gente. Vamos nos inscrever aí nesse YouTube. Facilitar a vida do diácono. Vamos lá. Continuando aqui. Então, nessa segunda parte, então nós temos que essa caminhada para a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a questão do escândalo da cruz, né? Essa questão de explicar o escândalo da cruz. Então, esse escândalo da cruz, dele passar por essa experiência traumática da cruz, né? Essa experiência traumática da cruz, ele anuncia, né? Não sei se vocês se recordam, mas Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele estava saindo, né, a libertação do povo de Israel, cativo ali no meio do deserto, e aconteceu que eles começaram a se afastar de Deus, o texto sagrado nos fala que eles começaram a se afastar de Deus, etc. E de repente começaram a blasfemar contra Deus. Então acontece algo muito estranho. Algumas cobras venenosas, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Aí, para abrir um pouco, eu estou suando aqui. Aconteceram ali que algumas cobras venenosas começaram a picar eles. E aí, os hebreus vão até Moisés e falam: Moisés, não sei, acho que nós nos afastamos de Deus e olha a praga que está acontecendo. Vem umas cobras, etc., venenosas, e nos picam e morre gente, etc. Né? E Moisés fala para Deus, Deus fala assim: olha, faz o seguinte, se erga uma estátua de bronze como uma cobra, tá certo? De uma serpente. E coloque essa estátua lá. Toda vez que alguém for picado pela cobra, olhe para a estátua. Olhe para a estátua. Né? Jesus diz assim:
quando eu for elevado, será como uma estátua de bronze, da serpente de bronze, elevada no deserto. Então, o que acontecia? Aquele pecado deles, o mal era retirado. Então, quando se eleva, Jesus se eleva na cruz, o mal é retirado. Aquele que olha para a cruz, aquele que de alguma maneira penetra o mistério dessa cruz, do amor de Jesus pela humanidade e pelo seu sangue derramado, que perdoa os pecados, é como aquela serpente que de uma certa maneira, né, servia como um antídoto contra o mal. Né? Entenderam o paralelo aí? Então, para resgatar os homens, o escândalo da cruz para resgatar os homens. 10:45. Vamos ver lá, 10:45. 10:45. Né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É resgate por muitos. Mas não é para toda a humanidade? Quer dizer que esse resgate de Jesus Cristo, que veio resgatar, não é a humanidade inteira? É para a humanidade inteira. Mas muitos viram as costas para Jesus. Muitos são indiferentes a Jesus. Muitos negam a salvação. Jesus Cristo não obriga ninguém. Ele propõe, ele oferece. Agora, se alguém acha que se salva pelo seu dinheiro no banco, que se salva pelos milhões de seguidores da internet, que se salva porque é famoso na televisão, apenas, é claro que tem muita gente que tem milhões de seguidores e segue Jesus, mas tem gente que se torna escravo disso, né? Se torna escravo disso. Então, resgate por muitos, porque então é como se ele dissesse, uma grande maioria vai aderir naturalmente a Jesus Cristo e uma grande parte não. Se a gente olhar para a humanidade hoje, ou para o Brasil, né, quantos desses, e olha que nós somos um país cristão, católico, né, e também evangélico, né, católico evangélico e católico, católico cristão e evangélico cristão. Se a gente olhar aí, nós vamos ver que a adesão verdadeira não é de muitos. Né? E ele acreditava em muitos. Então vai haver um momento em que muitos verdadeiramente acreditarão, mas uma boa parte vai ser indiferente a Jesus. Uma boa parte não está com ele, ou não quer estar com ele, ou prefere outras coisas. Né? Também temos ali o 14:24, para resgatar os homens. 14:24. Você vê que a gente vai e volta aqui, né, no Evangelho, que é para a gente procurar compreender, fechar isso aí, né? Aqui essa parte, eu vou até falar a partir do 22, tá? O 14:22, né? 14:22. Porque depois aqui, ó, nós temos 14:21, etc. Mais 14:22, para a gente entender. Que é a instituição da Eucaristia, que está aqui em Marcos também. Né? Está nos 3 evangelhos,
menos no de João. João nós temos outra maneira de ver a Eucaristia, não a maneira de ver capítulo 6 de João, que fala, eu sou o pão vivo descido do céu, etc, etc, que ele come a carne, bebe meu sangue. Né? E temos o lava-pés na quinta-feira. Né? Mas isso é outra história que a gente vai estudar lá com João. Né? Então, enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e lhes deu, dizendo, tomai isto, é o meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou-o a eles, e todos beberam. E disse-lhes, este é meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Volta aqui o muitos, lembra lá do muitos? Salvação de muitos, mas nem todos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que eu beber novo no reino de Deus. Então veja, aliança que é derramado em favor de muitos. Aliança, a nova e eterna aliança, como nós temos em outros evangelhos. Né? Nova e eterna. Vai haver outra aliança? Não. Não vai haver, não aconteceu. Há 2000 anos não temos novas alianças. No Antigo Testamento tivemos várias alianças, desde ali Noé, né, Abraão, enfim. Também a aliança ali da Arca da Aliança, né, da lei, das tábuas da lei, com Moisés, que é uma parte central do Antigo Testamento. Mas aqui nós temos a nova e eterna aliança, do sangue derramado para o resgate de muitos. De muitos. Muito significa muita gente. Muita gente. Você quer ser um deles? Eu quero ser. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Senão, eu ia fazer outra coisa. Né? Eu quero ser um deles. E colaborar para que outros também o consigam. Né? For anunciado pelas Escrituras. Né? Aí volta lá. Então veja, for anunciado lá no Antigo Testamento pelas Escrituras. 9:22. Coragem aí. Vamos lá, dá uma olhadinha. 9:22. 9:22. Né? Muitas vezes, olha o que diz aqui o 9:22. 9:22. Muitas vezes o Espírito tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Então veja, né? Aqui nós temos esse anunciado pelas Escrituras, aquele que viria, né? Aquele que viria para sacudir um pouquinho antes, aí não vou entrar nesse detalhe, né? Mas do espírito do mal, né? Satanás, demônio, que se apossava aos poucos, né? E aí ele fala, o Antigo Testamento fala, né? Desde criança respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito tem lançado ao fogo e à água. Né? Era uma criança lá que tinha uma possessão ali, né? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Né? Tudo é possível para aquele que crê. Como é difícil isso, né, gente? Tudo é possível para aquele que crê. A gente envolvido na razão do dia a dia, na razão do mundo atual, né? A gente tem dificuldade em viver isso, em crer, de tal maneira que tudo é possível, tudo pode ser transformado para melhor, naturalmente, né? Para aquele que crê. Muito bem.
O próprio Jesus fala do seu caminho de humildade e dificuldades. Isso aqui já vimos, né? 8:30, 8:31 já vimos lá atrás. 9:31 também já vimos, né? Que é sobre o anúncio da paixão, lembra? 3 anúncios, certo? Que está voltando aqui, eu só estou fazendo uma referência àquilo por causa da questão da cruz lá. E o 10:33 também. Sofrimentos para os seus, 8:34, que é a continuação aqui, logo depois, quando que Pedro, no 8:30, vai falar assim, tu és o Messias, o Filho de Deus, etc, etc. Né? E aí ele continua ali. E 9:35, sofrimentos para os seus, 9:35, eu não me lembro se fizemos esse 9:35, que esse aqui é interessante a gente dar uma olhadinha, né? Então, os discípulos, né, os apóstolos, no caso aqui, eles iam pelo caminho lá, e entre eles falando, quem é o maior? Né? Quem é que vai ficar do lado esquerdo, do lado direito? Né? Quem é que vai ficar nesse novo reinado, na corte? Né? Que eles estavam pensando na corte, no poder, assumir poder, etc. Então chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, que discutíeis pelo caminho? Jesus está sempre ligado, né? Sempre atento aos apóstolos, ele olha de uma maneira sempre... Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, quem recebe em meu nome, uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Então veja, quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. E como é difícil isso, né, gente? Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Tem alguém aí que quer ser o último? Pois é. Jesus condena esse desejo de sermos altamente competitivos. Queremos ser o primeiro, né? Paulo, quando já no final da sua vida, ele diz assim, completei a corrida. Ele falou que chegou em primeiro lugar? Primeiro, segundo, terceiro, recebeu menos uma medalhinha de bronze? Não. Ele fala, completei a corrida. E fica feliz por ter completado a corrida. Veja como também Paulo nos ensina, né? Ele olha para Jesus, né? Então, gente, não é importante ser o primeiro. Nas Olimpíadas, nas competições, a superação do ser humano por marcas, tudo bem. Agora, procurar recordes a partir de querer levar os louros da glória, né? Todo mundo olhar e falar, não. Né? Procurar atingir, né, os limites do organismo, ser forte. Mesmo assim, se for para ser escravo, se for para ficar fazendo 12 horas por dia alguma coisa ali para não fazer mais nada na vida, não é coisa muito boa não. Né? Porém, o esporte de uma maneira geral é muito bom. É esporte de grupo, né, de equipe ou o mesmo esporte individual. Né? Porém, o desejo de ser o primeiro, né? Que eles queriam ser os primeiros ali,
Ah, mas fala, como é que pode? Já está indo, estão indo para Jerusalém, Jesus vai morrer e estão pensando em poder. Estão pensando em poder. Alguém fala assim, mas que apóstolos são esses? Veja, depois, né, eles começam a analisar esse evento fantástico da vinda do Filho de Deus, que se torna carne para viver no meio de nós, e aí eles começam a perceber e refletir sobre tudo aquilo que tinha dito. E aí eles saem em missão. Eles saem, demora um pouco, mas saem em missão. E quando eles saem em missão, eles percebem que o importante era viver aquilo que Jesus tinha dito. Por mais que pareça absurdo, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Fala, mas que isso? Que isso? Às vezes parece coisa incoerente. Aos olhos do mundo é loucura. Jesus é loucura aos olhos do mundo, como eu já disse aqui. Né? Porém é isso aí. Né? É uma loucura. Então, sofrimentos para os seus, também não vou me adiantar mais aqui, já vimos ali o 9:35. Então, continuando aí sobre essa questão da rejeição, essa questão da algo que parece incoerente, né? Como reverter a expectativa do Messias, guerreiro e glorioso. Então, Jesus percebe quem eles estão querendo. Jesus percebe isso. E Jesus sabe que ele precisa reverter isso, mostrar para eles que tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Desse jeito, só vamos chegar no nível de sermos altamente competitivos um para com o outro, o marido querendo competir com a esposa vendo que o marido se projeta, querer competir ou menosprezar o marido, e os irmãos entre os irmãos. Veja, isso só leva a sofrimento. Só leva a sofrimento. Né? Praticar a caridade, a solidariedade, é muito melhor, né? É muito melhor. E é difícil essa sociedade aí entender isso, né? Muito difícil. Não digo também que é para todos, viu? Para todos. É uma tentação constante isso. Até dentro da religião isso. Até dentro da religião. É uma grande tentação aí que a gente deve lutar contra isso. É como um conflito interior dentro de nós. Né? Então quem quiser ser um cristão tem que assumir essa briga aí de viver, de uma certa maneira, esse conflito. Os santos viveram esse conflito de maneira muito forte ao longo da vida. Né? Veja, ele vai reverter essa questão do Messias glorioso, né? E ele cerca de silêncio os seus milagres. Né? Até para os demônios, fala, fica quieto, não fala nada. Tá certo? Para o sujeito lá que estava lá na beira da piscina, lá, que se cura, ele vai falando para tu, não diga a ninguém, não fala nada para ninguém, etc, etc. Mas não tem jeito, eles vão. É até natural, né? A pessoa que se curou sair alardeando, até que foi Jesus. Né? Mas por quê? Porque iria precipitar a prisão de Jesus. Porque isso iria trazer a ira dos fariseus, a ira dos sumos sacerdotes, do sinédrio, dos saduceus, né? E toda aquela, dos anciãos, e toda aquela turma lá. Né? A profissão de fé de Pedro, nós já vimos, no 8:30, tu és o Messias. Né? Quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns que é João Batista, outros Jeremias, etc. E vós, quem dizeis que eu sou? E a profissão de fé de Pedro, em 8:30, é tu és o Messias, o Filho de Deus. Né? Então, aqui é para reverter, mostrando que esse Messias aí é o outro. A sua pessoa, 7:24, e o 9:30, que nós já vimos aí, né? Então,
O segredo messiânico, título de Messias, né? Messias, a palavra Messias, né? Quer dizer ungido, assim como Cristo. Christos, no grego, quer dizer ungido. E Messias quer dizer ungido, mas em hebraico. É a mesma palavra. Messias e Cristo quer dizer a mesma coisa, quer dizer ungido. Um em grego, e o outro em hebraico, né? Então, o segredo messiânico está lá naquele primeiro capítulo lá. Acredito que eu tenha dito, no 1:34. Vamos dar uma olhadinha ali, rapidamente. Está bem lá no meio, né? Expulsou também, 34. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar porque sabiam quem ele era, né? Quem ele era. Então, aqui nós temos a questão do segredo messiânico. Quem ele era? Ele era o Messias, aquele que deveria vir para salvar e libertar o mundo, né? Tudo bem, vamos adiante. A questão da ressurreição, né? A questão da ressurreição e o túmulo vazio. Nós temos eu falei lá no começo, né, naquela primeira parte de introdução às Escrituras e introdução à Sagrada Escritura, né, nós falávamos das centenas e milhares de versões, né, que foram achadas, um aqui, outro lá, um na Qumran, etc., né? Tá certo que em Qumran não foram achados os evangelhos, mas em muitos lugares foram achados os evangelhos, e aí se fazia sempre uma comparação, né, para ver se batia, etc., porque existiam monges copistas, né? E aí em alguns ia até o capítulo 15 apenas, ou ia no comecinho do 16, o 16 até o versículo 8 apenas. 16, versículo 8. Né? Do 9 ao 20, muitos escritos foram achados com o resto do 9 ao 20. Né? Então, agora, nos evangelhos de Lucas, por exemplo, evangelho de Lucas e de Mateus e do próprio e de João, né, nós temos toda aquela descrição de tudo que ocorre após o túmulo, né, após o túmulo. Então nós temos algumas cópias até o túmulo vazio e muitas outras achadas, né, e que a igreja considera que é considerado texto inspirado, né, mas pode ser que ou tenha sido perdido, né, ou porque em alguns casos teve uma omissão final aqui, mas isso é um detalhe, né? É um detalhe. Senão acabaria bruscamente ali também. Né? Os discípulos, vamos ler juntos aqui que vocês vão decorando mais, estamos na reta final aqui, tá bom? Coragem aí. Eu sei que é longo, eu sei que na internet o povo não está acostumado a uma aula, né? Mas coragem aí, vamos lá. Os discípulos foram descritos em várias passagens como medrosos, e esta passagem do encerramento representa a mais difícil de todas, onde a figura do mártir estimula o discípulo a retomar a missão, voltar ao começo da narrativa para novo encadeamento da leitura. O convite do jovem deve provocar medo e emoção em nós. Jovem aqui, estou falando de João, né? Porque a convocação de Jesus provoca uma mudança radical de atitude perante o próximo e a situação social com o abandono da vida anterior para uma nova vida. Então agora, só que agora eu vou pegar ainda eu vou pegar o último capítulo aí e dar uma olhada, né?
surge a questão para o discipulado: fugiremos ou seguiremos? Né? Então, quando eles encontram o túmulo ali vazio, eles ficam confusos, porque não sabe se foge, né? Se eles fogem, né? Ou então se eles seguem adiante. Então, muitos poderiam dizer assim: bom, não sei se vocês se lembram que eu vou sem olhar o texto, né? Depois vocês leiam lá o texto, né? Que eles tinham medo, os judeus que eram danadinhos ali, né? O Sinédrio, eles falam assim: olha, fala lá para os romanos, né? Fala assim: olha, para Herodes, que tinha também ali o seu destacamento, né? Fala assim: olha, vocês coloquem guardas lá tomando conta, porque caso contrário, eles andaram dizendo que esse Jesus vai ressuscitar. Então, se ele ressuscitar, se de repente eles vão lá, pegam o corpo, né, e podem dizer que ele ressuscitou. Tá certo? Que ele ressuscitou. Aí, também poderia se dizer o seguinte, nessa questão do túmulo vazio, que os romanos abriram lá, pegaram o corpo, tá certo? E sumiram com o corpo de Jesus. Mas olha, simplesmente roubaram. Quem roubou foi os judeus, os discípulos, os apóstolos, né? Mas, se fosse isso, quando eles disseram ressuscitou, ia dizer: não, ó, tá aqui, o corpo está morto aqui, ó. Ele está morto. Ele está morto aqui, né? Então nós temos ali um conflito, né? Então, um conflito que passa pelas mulheres que vão lá que vão ao túmulo, né? Que vão ao túmulo, ali no capítulo 16, que vão ao túmulo, né? E perceberam que a pedra tinha sido removida, etc. Tal. Aí, Marcos, uma das nossas versões aí de Marcos registra o seguinte: ao entrar no túmulo, né? Isso as mulheres. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai Jesus o Nazareno, crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis, como vos disse. Então, trêmulas e fora de si, saíram e fugiram do túmulo, e tomadas de medo, não disseram nada a ninguém. Esse é o registro de Marcos. Nós temos outros registros que detalham mais isso de uma maneira mais clara, né? Por isso que é bom a gente olhar os três, né? No caso os quatro nessa parte, né? Que é para a gente ir tirando conclusões de que eles foram buscando ali maiores detalhes, né? Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus e que estavam aflitos e choravam. Está vendo? Aquele num detalhe, aquela questão dela se jogar aos pés de Jesus, Rabi, me diga onde o colocaram, etc, etc, né? Aquele é bem claro aqui. Depois disso, Jesus de aspecto mudado, vejam esse detalhe que interessante. Depois disso, Jesus de aspecto mudado apareceu a 2 deles, enquanto estavam a caminho do campo. Eles voltaram para anunciá-lo aos outros. Aqui está falando de Emaús, que Lucas vai desenvolver bem isso aqui, dar todos os detalhes a respeito disso, né? Então veja, depois disso, Jesus, isso é muito importante,
porque os outros não falam sobre isso. Jesus de aspecto mudado. O que significa isso? Lembram lá na Transfiguração? Na Transfiguração, lá no monte, junto com Pedro, Tiago e João, Jesus passa por uma transfiguração, começa a se iluminar de dentro para fora. Suas vestes começam a resplandecer, né? Tem um texto que fala assim, como se fosse uma lavadeira, né, que nenhuma lavadeira do mundo poderia deixá-las tão alvas, tão brilhantes ali, né? Então, começa a haver uma mudança de aspecto. E é por isso que a gente percebe que Maria Madalena não o reconhece. Tá certo? Quando ele entra no cenáculo, também não o reconhecem. Não o reconhecem. Naquela pesca, lá no Mar da Galileia, eles vão pescar, quando volta Jesus está parado lá, aguardando eles lá, né? E não reconhecem. João fala que ele acha que é o Senhor, está parecendo o Senhor. Quer dizer, então, de aspecto modificado. Isto é, a ressurreição provoca uma alteração. O que significa isso? Nós também vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar. E a gente vai ressuscitar desse mesmo jeitão aqui, nosso cabelo. Quem é careca vai ficar careca na eternidade. Quem é mais gordinho vai estar gordinho. Quem é magrinho vai estar magrinho. Claro que não. Guardaremos alguns aspectos que nós temos, tanto que, dependendo da maneira de falar ali de Jesus, por exemplo, Maria Madalena reconhece, né? Quando Jesus fala Maria, ela, opa, é Jesus, né? Os discípulos de Emaús também não reconhecem, apesar de estarem tristes, abatidos, etc., não reconhecem. Então isso demonstra que a ressurreição, o processo da ressurreição, né, faz com que várias características nossas humanas deixem de existir. E talvez tenhamos outras, sabemos, né? Jesus tem mais algumas coisas que não dá para desenvolver agora, né? Porque Jesus tem que provar ainda que era ele mesmo, porque muitos confundem com fantasma, né? Todos ficam assustados pensando que era um fantasma, né? Não apenas porque estavam vendo depois de ter visto ele morto, né? Mas pelo aspecto, um aspecto diferente de um ser humano vivo, normal, né? Um aspecto bastante diferente. Muito bem. Não falamos aqui sobre a questão da cruz e do sofrimento, né? E também da questão do julgamento, que nós vamos falar de maneira mais detalhada lá em Mateus. Ok? Então nós encerramos esses 16 capítulos de Marcos. Deu para a gente ter uma visão, Marcos mostra de uma maneira muito resumida, né, cada uma dos acontecimentos ali, mas por outro lado a gente enxerga melhor. A gente olha assim de longe, enxerga melhor o que ele quer mostrar para a gente, o que ele registra a respeito de Jesus e o que Jesus disse, né, e depois vai ser aprofundado pelos outros evangelistas. Agradeço a paciência de todos vocês. Nós estamos aqui já quase 1 hora, acho, né? Está perto de 1 hora aí. Então nós vamos encerrar agora, encerrando, e vamos rezar. Agradeço também a presença online de vocês, a paciência também de verem, de acompanharem os nossos encontros. Então vamos rezar juntos, vamos rezar a Maria, que esteve sempre próxima de Jesus, acompanhando Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nos manteremos unidos, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro com Mateus.